como trabalhar com agilidade nas startups. A gente precisa entender essas premissas, né, da questão da startup, do ecossistema de startups, entender esse aprendizado e essa curva de experiência. Trabalhar com metodologias ágeis, mas não naquela conversinha fiada, né, Scrum, só então, métodos ágeis, não. Trabalhar como é que a gente deve realmente aplicar isso e o conceito de prioridades, que isso é muito interessante. É aqui a hora que a gente começa a entender o que a gente deve priorizar, tá? Mas vamos lá, regra básica nas startups, para que a gente possa, antes de mais nada, enxergar o que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, regra básica nas startups, MVP tem que ser o mais rápido junto ao mercado. O MVP eu estou falando, você já sabe, você que acompanha o canal, você já sabe, MVP mínimo produto viável. Então, ele tem que ser o mais rápido junto ao mercado. MVP tem que ser trabalhado como mínimo produto viável, de fato. Tem gente que fica lá tentando construir um produto perfeito. Esse não é o conceito do MVP. O MVP ele tem que ser um produto que agregue valor, que o mercado perceba valor e que você rapidamente possa comercializá-lo, né? Ou nas situações em que você não vai necessariamente comercializar agora, mas tem que ter gente usando, tem que ter experiência do usuário, a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então tem que ter usuário, tem que ter muita gente usando isso, até porque quanto mais gente estiver usando, maior vai ser a curva de experiência, o seu aprendizado, né, prático, aplicado, não é teórico aqui, não é técnico, é justamente técnico sim, né, mas não é teórico, né? Você vai aprender com o seu usuário relatando para você as coisas. Por isso que tem lá, né, a experiência do usuário tem que ser contínua. Aí se você vai chamar de UX, né, então de User Experience, ou se é CX, Customer Experience, tudo bem, fica a seu critério, você que define aí qual a sigla que você vai usar, o X ou o CX, não tem problema. O importante para mim, eu como especialista que quero ajudar você na startup, o recado é claro, você tem que colocar o seu produto para funcionar rapidamente, para que possa escutar o mercado é que vai falar o que é que precisa falar, o que precisa fazer. Por quê? Porque a revisão e o acompanhamento, quem diz é o mercado. Né? Essa é a grande sacada. Precisa pivotar? Professor Lauto, tem que pivotar, vou ter que pivotar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pivota rápido. O mais rápido possível. Agora, também acontece o seguinte, você não pode ficar pivotando a cada enfrentamento de mercado. Né? A pivotagem ela acontece quando você percebe nuances. Pode pivotar mais de uma vez? Pode. Pode pivotar 10 vezes? Pode, não tem problema nenhum. A questão não é essa. A questão a gente não pode enxergar a pivotagem como um erro e a gente também não pode enxergar, digamos, um limite de pivotagem. Agora, o que precisa só não é pivotar cada... vai aparecer uma dificuldadezinha aqui, vou pivotar. Não. Você tem que fazer ajustes. O que é pivotar? Para quem não conhece, pivotar significa eu troco, né, o caminho que eu estava fazendo. É como se você estivesse dando um cavalo de pau no carro. Você está indo por esse caminho, às vezes você tem que inverter o caminho. A vantagem é que as startups elas têm agilidade para fazer essa questão. O que uma grande empresa não faz isso, ela não troca o mercado da noite para o dia. Okay? Mas a pivotagem ela tem que ser sustentada através do que eu costumo defender do método científico. Né? Então, enfim, você não é obrigado a ter mestrado, doutorado aqui no final das contas, mas o pensamento científico é bem interessante, ainda que você não tenha, né, os estudos aí de stricto sensu e tudo mais, mas o pensamento científico é bacana. O que é o pensamento científico? Vai com base em dados, né? Utiliza dados. Você não precisa ser nenhum cientista de dados para entender que os dados são necessários para você tomar essa decisão. Você não vai sair pivotando as coisas aleatoriamente, ok? Mas tem que fazer rápido. Né? Você não pode esperar muito tempo. Essa é a grande sacada. Então pode acontecer pivotagem, porque por enquanto estou falando regras básicas, tá? Se for para errar, erre rápido, aprenda com o processo, comece um novo ciclo, já com as correções anteriores. O que significa se for para errar, erre rápido? Colocou o produto no mercado, começa a escutar o cliente, já vai fazendo ajustes. Percebeu que o produto não está sendo aceito, troca o produto. Quando eu falo produto, serviço, solução, não importa, tá? Começou a perceber que não está dando certo, troca o produto. Começou a perceber que dá certo, mas tem público que talvez atenderia melhor, troca, né? Faz uma segunda linha, o que quer que seja. Mas a grande sacada é precisa aprender rapidamente. Você não pode ficar roendo o osso junto às startups, ok? Isso não vai funcionar no ecossistema de startups. Não funciona dessa forma. Então a gente tem que ter, de fato,
esse direcionamento mais rápido para as startups. Então,